Então, nós vamos começar o nosso estudo, continuando o catecismo. Nós estamos no artigo 3, né, da primeira parte, onde estamos falando sobre a Sagrada Escritura. Então, nós vamos começar a partir do 107, que foi onde nós paramos no último encontro. Vamos lá? Eu vou iniciar lendo, então. Aí vai o Martin, daí vai o Jair, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai. rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 107 do parágrafo 107 do Catecismo. Começa assim. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados ou agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade em Deus em vista de nossa salvação. Quis fosse consignada na Sagrada Escritura. 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Isso é importante para nós católicos, né? Quando vier aquelas argumentações lá. Onde que está na Bíblia? Não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna e Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Então, aqui é aquele dilema nosso, né, Marte? Aliás, não é o nosso dilema, é o dilema do mundo que quer convencer a gente que não está na Escritura, né? Onde que fala de Nossa Senhora na Escritura, onde que fala... Na realidade, é voltar nos ensinamentos que nós lemos anteriormente e lembrar que a nossa fé ela é baseada na tradição, Sagrada Escritura e no magistério. Mesmo, olha que loucura, né? Aqui, para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das escrituras. Então, olha a importância do magistério nisso, né? Do magistério. Porque se depender de nós, leigos, muitas vezes mal formados, né, com maus hábitos, com más tendências, a gente vai fazer cada um a sua interpretação e cada um a sua religião, que é o que acontece fora da Igreja Católica, na realidade. Né? As doutrinas, elas são doutrinas sincréticas, né? Tem um sincretismo, tem bastante verdade, mas tem uma dose de Oswaldo, né? Tem uma dose de Jair, ou seja, as pessoas fazem a cara da sua igreja e na realidade, a cara é Cristo. Né? Cristo é a única palavra. Não existe outra. Certo, Jair? Oswaldo, a igreja não muda, o evangelho não muda,
Não muda. As determinações de Deus não mudam, os dons de Deus são irrevogáveis. Então, o esforço geral, completo, é essa aproximação com Deus, ajudar os outros, né? Contribuir, fazer a sua parte, caprichar, ter amor nas coisas, estudar um pouco, o mais possível, sei lá, e dar cor. Por exemplo, aqui ele fala assim, ó, olha o que ele diz aqui, que você acabou de falar. Para que ela não permaneça morta, é preciso que Cristo, palavra viva, palavra eterna, do Deus vivo, tal. Então, é Cristo. Abra para a compreensão. Pelo Espírito Santo. Então, aquilo que você defende, Oswaldo, eu até acho bastante profundo. Sem a graça de Deus, nós somos nada. Não sou eu que defendo, isso daí é uma verdade absoluta, né, gente? A bandeira é essa. Entendeu? Então, as pessoas é que têm que aglutinar lá, têm que se aproximar, entendeu? O Evangelho, isso eu acho bacana. Nem a igreja também não faz isso. A igreja também não faz. Quem faz é alguns padres, alguns católicos desorientados. Mas ele não faz a curva, certo? O Espírito Santo vai agir com certeza à medida em que a pessoa abre o seu coração. O chamado vai existir? Vai existir. Não vai ficar ninguém sem chamado. Não é a lógica de Deus, não é a lógica do Evangelho. Deixa, naquela turma lá, deixa lá, não. Vai dizer sim ou vai dizer não? Né? Martin, não é muito difícil de entender isso, né? Não. Em algumas coisas, você sempre cita uma coisa, Fernando, nós não somos a religião do livro, né? Da escrita. Isso sempre bate na cabeça e me lembra sempre o que nós falamos na aula passada. A escrita, o Evangelho, né? A escrita, ela veio após a palavra Jesus Cristo pregar e veio por inspiração. E é interessante como ela veio após, veio da tradição, né? E foi um jeito de permanecer, ou vamos dizer assim, perpetuar pelos séculos, mas ela, como o Jair acabou de falar, o mesmo significado, o mesmo sentido que ela teve lá no primeiro século, quando foi escrita, né, somente o Novo Testamento, e ela vem até hoje sem necessidade de mudar absolutamente nada. Ela vamos dizer assim, não tem aonde contestar, porque quando a gente olha o Evangelho escrito e lembra que ele não foi escrito por uma pessoa, e sim por, acho que são 50, né? Mais ou menos 50 pessoas ou grupos, né? Porque tem alguns casos que são grupos, né? E todos Exatamente. É se muita gente. amarram. E você olha, ela se amarra nela mesma, ela tem conexão dentro dela mesma. Então, olha, não tem como não ter fé que é por inspiração do Espírito Santo, porque mesmo que fosse escrito por uma pessoa só para ela conseguir amarrar os pontos lá dentro, ela ia gastar uma vida inteira. E o caso aqui dentro não, ela nasceu em paralelo, amarrado. E aí, mais interessante ainda, o Novo Testamento se amarra no velho, ou vamos dizer mais ainda, o velho aponta para o novo, aponta para Jesus Cristo, aponta e mostra. Quer dizer, toda vez que se fala da escrita do livro, da palavra, eu não sei como é que alguém não consegue ter fé. Para não ter fé é mais ou menos assim, é um desejo da pessoa, é uma opção, não é uma ignorância, é uma opção da pessoa. Fala, eu não quero acreditar e pronto. Mas é aquele tipo que tampa os ouvidos, fecha os olhos e é por isso eu não acredito.
Sim, sim. Eu gosto muito dessa Exato. imagem aqui, né? Exato. Essa imagem, Jair, é aquilo que a Bruna conversou. É o meu fundo de tela aqui. Então tem algumas coisas aqui que estão meio a mais aqui, mas vocês desconsideram. Essa linha de baixo aqui, essa barra de baixo aqui, gente, é todo o evangelho. Então, aqui, ó, começa com Gênesis, Êxodo, tá vendo? Ó? Levítico. Eu não sei se dá para enxergar aí no seu Sim. monitor, Jair. Dá para enxergar, sim. Tá. E vai com todos os livros aqui, ó. Vai os livros ali. Aqui no meio é o maior capítulo que tem na igreja, na Bíblia, é o Salmo 118, tá vendo? E o tamanho dessas barrinhas é o tamanho dos capítulos de cada Os livro, escritos. entendeu? Descritos. Isso, é o tamanho de cada capítulo. Não, Então, não é capítulo, Oswaldo. Escrito. não, de cada capítulo dos livros. Não, porque o capítulo ele pode ser pequeno. Isso, mas é isso que eu estou te explicando, Jair. Ó, o tamanho dessas barrinhas é o Ah, tamanho de a cada cada barra é capítulo. um capítulo, é isso? É Isso. isso. Ah, Então, ó, aqui, por exemplo, em Gênesis aqui, ó. Gênesis tem 50 capítulos. ah, Então, aqui tem 50 barrinhas. aguenta Tá barrinha. vendo? É, tá Cada certo. barrinha de um tamanho, né? E aí, o maior capítulo da Bíblia é no Salmo Salmo 118. 118. E vai até o Apocalipse, né? Que também tem as suas barrinhas. Essa imagem, ela mostra toda a correlação que existe entre a palavra de Deus, entendeu? Esses arcos. Então, esse arco maior externo aqui é a ligação de Gênesis 1 com Apocalipse 24, entendeu? Fechar? Sempre que Tem tem nossas uma plantas. palavra que está citada, relacionada dos dois lados, é a De correlação. onde veio esse diagrama aí, Oswaldo? Esse gráfico ele foi criado por uma inteligência artificial, né, que gerou essa Roberto, correlação de todas as palavras. É isso, né, Oswaldo? oi, Oswaldo nos desculpa. ouve? Oi, desculpa aí, ouvo sim, desculpa aí. Tudo bem? Você está no carro? Não, já cheguei em casa. Agora eu Ah, consegui chegar em casa. maravilha. Desculpa o atraso. Você está no computador. Por enquanto, não. Estou no telefone ainda. Ah, tá. Mas essa imagem você já viu ela, Oswaldo? Não, nunca. Primeira vez. Então tá. Eu vou compartilhar com ela, porque inclusive nós vamos usar ela no Retiro, Martin, tá bom? Aí eu vou estar compartilhando ela em alta definição para a gente fazer um banner grande, tá? E aí a gente deixa no Retiro aí, tá? Então, voltando, essa linha de baixo é a Bíblia inteira, escrita, tá? Não dá para ler, porque é pequenininho, né? Mas é a Bíblia inteira. E os arcos são as correlações que existem entre cada versículo da Bíblia. São mais de 63 mil correlações. É mais de 63 mil correlações. E isto era o que o Martin estava dizendo. Foram pessoas diferentes que escreveram, em épocas diferentes, com hábitos diferentes, e observa que o gráfico ele é praticamente todo preenchido, não tem grandes lacunas, né? Existe uma pequena parte mais pretinha aqui, que é no livro de Cânticos, né? Mas o resto é tudo fechado com correlações, uma palavra que liga a outra, né? E isto é óbvio que é uma obra de Deus, né? E aí, ó Martin, esse arco-íris combina com esse aqui de trás aqui, ó.
que é o arco-íris da aliança de Deus, né? É uma aliança de Deus. Então, a palavra é uma aliança de Deus. E isso daí, gente, tem que ter muita fé para não acreditar nisso, porque as Uma fé em coisas, alguma coisa. as coisas estão aqui, né, na nossa frente, né? Vamos voltar, então. Nós estamos, Oswaldo, lendo o parágrafo 109, ok? Tá ok, Oswaldo. Tá. Martim. Ok. 3. O Espírito Santo, intérprete da Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos, então, correntes de sentir, falar e narrar. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneira diferente nos textos que são, de vários modos, históricos ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Bom, então, o que está dizendo aqui, né? É muito complexo a gente interpretar a palavra de Deus. Nós não podemos ser levianos ao interpretar uma palavra, algum trecho, alguma coisa. Por quê? Existe todo um contexto por trás, né? Existem os hábitos que nós não temos mais hoje, né? Existe o jeito que eles se comunicavam, o que eles sentiam, né? Medos de fome, medos de guerra, muitas coisas que nós não vivenciamos hoje de uma maneira real. Mas Deus usa todas essas situações para colocar através desses autores a sua mensagem. Então, Deus usa a limitação humana, né? A linguagem humana, mas por trás de todos aqueles sentimentos, gênero literário, fatos históricos. Então, existe a mensagem de Deus, que ela é perfeita. Jair, você ia falar alguma coisa? Eu achei de muita valia essa citação do catecismo, na primeira. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem um acarajado, à maneira do homem. A maneira dele. Ele não inventou uma nova linguagem, certo? Uma coisa assim, mirabolante, não. Falou, Jesus nasceu como nasceu, como nascem os homens, né? E isso dá uma certeza, uma garantia, uma estabilidade em tudo que a gente está lendo, certo? Tudo que a gente está lendo, estudando, vendo, uma boa pregação, a história do Padre Pio, a história de Santo Agostinho, tudo tem essa validade, porque está dentro do contexto. Eu acho que essa frase inicial dele aí ela é bem cabal, né? Ela dá uma tonalidade em tudo aquilo que a gente está fazendo. Sim. Você está lendo a Bíblia, tá certo, o magistério é responsável, mas o que está escrito ali, no caso, um salmo, por exemplo, não precisa de um professor de teologia para interpretar, né? Certo? Mas mesmo assim, eu preciso saber o contexto com que aquilo Sim, foi escrito, né? sim, perfeito. Mas a Para maneira não botar que pelo foi em ovo, escrita é né? a maneira que a gente vive, né? Sim. Não Então, é eu essa terra. preciso conhecer para, continuando o que você estava lendo,
para bem interpretar a Escritura. Né? Então, para bem interpretar a Escritura, né, eu preciso, portanto, né, saber o que os autores quiseram dizer, o que eles viviam na época, os hábitos da época e o que eles estavam enfrentando. Né? Não é uma coisa dissociada do homem. A mensagem ela é associada à humanidade, né? Ela está dentro. É Deus com o homem. Versículo 111. Jair, Posso lê ler? o 11 e o 12 para a gente. Vamos lá. Mas, já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Isso é fundamental, né, Jair? O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Posso continuar? Pode continuar. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, que é aquilo que o diagrama está mostrando. Está tudo interligado. Não dá para Tudo você interligado. isolar ele e usar só ele da sua maneira. Né? Não, eu quero só isso aqui. Não, isso remete àquilo por causa daquilo e por causa daquilo. Esse é o quinto evangelho lá da Argentina. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é uma em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Mas a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que a partir daí têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. É muito profundo isso que está dizendo, né? Eu acho que valeria a pena ler de novo, viu? Vamos lá. Começando lá do coração. Lá. Isso. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. Acho que essa frase merece uma avaliação aí, Oswaldo. Mas eu entendo assim, né? O coração de Cristo, na hora que a gente fala no coração de Cristo, ele designa a palavra de Deus, né? E, por sua vez, a palavra de Deus, ela nos revela Cristo. Exato. Ou seja, ela nos revela o seu próprio coração, né? Então, na realidade, Cristo se revela, né, para que nós o entendamos, para que nós vivamos com Ele, né? Então, sai do coração dele, ele se revela, mas para que volte ao coração dele. Para dar a conhecer, né? Dá a conhecer. Então, isso é uma tradição, é a característica da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Pois o coração estava fechado antes da paixão, né? Os homens não, mesmo os discípulos, eles não tinham o entendimento pleno. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado, né? A água ainda não havia jorrado e lavado a todos. O sangue ainda não havia remido, né? Então, o coração estava fechado antes da paixão. Mesmo com Jesus entre eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Era muita coisa. Mas Jesus diz, né? Calma, né? João 16. Mas o Espírito Santo, Paráclito, o Espírito da verdade,
vos ensinará todas as coisas. Então, a partir da abertura do coração de Jesus, esse Espírito Santo ele explica. E João 16 continua dizendo: o Espírito Santo, ele vos ensinará tudo a respeito de mim, a respeito do julgamento, a respeito do pecado, e ele vos falará tudo aquilo de mim. Então, o Espírito nos revela o que está no coração de Cristo, no que está na Sagrada Escritura. Então, esta relação é uma revelação. O Espírito tem que revelar, né, o que está determinado, né? Então, pois a Escritura era obscura. Jesus falava e eles não entendiam direito. Ele explicava depois para os apóstolos em particular, e mesmo assim, eles não entendiam 100%, né? Negaram Jesus e fizeram outras coisas, né? Mas a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que, a partir daí, têm a compreensão dela, consideram e discernem de maneira as profecias, de que maneira as profecias devem ser interpretadas. A luz veio aos homens, né? Abriu a cegueira que nos impedia de enxergar pelo véu do templo, que se rasgou, a partir daí tudo ficou às claras. Então, a paixão de Cristo, o sacrifício de Cristo, né? Ele veio nos trazer a palavra da verdade, né? O verbo revelado, né, ao coração dos homens, aqueles que aceitam, né? Esse é o que eu entendo. É isso, Martin? Algum complemento mais? Não, eu entendo exatamente a mesma coisa. Uma maravilha. Oswaldo, beleza? Tudo bem. Tudo bem. Então, tá. O Oswaldo, lembra para nós os 113 e o 114, então. Ainda lembrando que nós estamos falando dos 3 critérios que o Concílio do Vaticano II, ele nos fala para que nós entendamos a Escritura. Vamos para o segundo critério agora. Desculpa, Oswaldo, eu estou sem o livro. Você está sem. Então, Isso. volta para o Martin. Então, Martin, vai lá. Desculpa aí, Ok. desculpa aí. 2. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira, consoante um adágio dos padres. Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. A Sagrada muito bem. Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, Olha que interessante. com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escrita. Secundum spiritualem sensum, que Spiritus donat ecclesia. Segundo um sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. Ou seja, ler a Bíblia e desvincular a interpretação dela, a tradição da igreja, é a mesma coisa que eu falar do Jair sem conhecer o Jair, né? Sem perguntar para o Jair. Falar dele ainda, né? Que isso, né? Porque o coração de Cristo é o coração da igreja, na verdade, né? Quando nós falamos, porque a igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo, essa igreja é um corpo pleno, né? A cabeça é Cristo e ela tem um coração, ela respira, ela sente dor, ela cheira, ela tem fome, ela tem tudo que o corpo tem, né? É algo vivo. E o coração dela é o que guarda, né,
a palavra de Deus que está no próprio coração de Cristo, né? Mas tem pessoas que não creem nisso, né? Existem pessoas que não querem, aceitam Jesus, mas não, a igreja não. Aceita Jesus, não, mas Nossa Senhora não. Aceita Jesus, não, mas sacramento não. Aceita Jesus, ou seja, ela quer apenas a parte que não lhe propõe obrigações, né? Pelo próprio comprometimento com o evangelho, né? Que é ensinado pela igreja, né? A igreja católica ensina, o casamento ele é indissolúvel. Eu acho que ainda é uma das poucas igrejas que ensina isso, né? As igrejas evangélicas, protestantes, elas já admitem, né? Então, existe muitas coisas na tradição que incomodam as pessoas, né? Aí elas falam, onde que está escrito isso? Está escrito no coração da igreja. Mas eu só acredito, eu só sou na palavra, certo? Eu só acredito na palavra. Por quê? Porque é conveniente, né? E nós não estamos aqui pela conveniência, nós estamos aqui pela palavra de Deus e para fazer a vontade de Deus. É só isso. Pegando uma âncora aí com você, somente nesse que você falou do casamento aí, Jesus é questionado sobre isso. Ele é questionado. Mas, senhor, o Moisés deu lá a carta de divórcio, deu por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo não era assim. Não era assim, não. Peraí. Mas então pode? Não estou falando que pode. Eu estou falando que vocês inventaram uma coisa que no começo não era assim. Deus não criou dessa forma. Né? Opa! Então deu uma fechada de questão a respeito disso. Né? Tem uma passagem, aquela passagem de quando tentam testar Jesus e falam dos 7 irmãos que casam com a viúva e depois voltam. Eu acho a resposta de Jesus com quem estava argumentando, vocês não enxergam na lógica, na lógica de Deus, vocês têm a mente muito pequena do que é, muito pequena do que vem pela frente. Né? É isso mesmo. Vamos continuar, então. Continua? Por favor. Estar atento à anagogia da fé. Por anagogia de fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. É exatamente o gráfico que você mostrou. Exatamente, né? Analogia, né? Houve uma heresia que surgiu na igreja, olha só, surgiu na igreja, e quando surgiu na igreja, surgiu de gente grande, né? Não é parpiteiro, né? E eu não me lembro o nome, acho que era maneísmo, ou alguma coisa assim. Não era isso, eu não me lembro. Mas que negava o Antigo Testamento. Ou seja, a partir de Jesus. Pá. Não é isso. Porque o plano da salvação, ele começa em Adão e Eva. Né? Nós estamos num processo. Né? Nós estamos num processo. Eu não vim para abolir a palavra ou para alterar, eu vim para levá-la à perfeição. Foi isso que Jesus nos afirmou, né? Eu vim levá-la à plenitude, né? Ou seja, sair da palavra material para levar ela para o interior do coração do homem, né? Vivê-la na materialidade e na espiritualidade, de uma maneira plena, né? Eu não vim abolir nada, nem mandamento, nem nada. Eu vim levá-los à perfeição, ou seja, dar um passo a mais, né? Então, quando nós estamos analisando qualquer palavra, eu tenho que estar sempre fazendo a ponte da ligação com
toda a Escritura, mas também com toda a tradição da igreja, né? Que ela é aquela que norteia a interpretação dessa estrutura. Então, a coesão das verdades da fé. Agora, mas eu não acredito em dogma. Nós já conversamos, já lemos anteriormente dos dogmas, né? Certo? É uma verdade da fé. E eu não creio. Como que eu vou ter analogia entre as verdades da palavra, as verdades da tradição, as verdades do que o magistério nos ensina, se eu escolho coisas? Não é supermercado. Eu escolho aquilo e não gosto daquilo, quero isso e não quero aquilo. A fé, ou eu abraço toda ela, né? Ou eu não abraço nada. É muito comprometedor isso, né? Então, e aí vem aquela palavra de Apocalipse, né? Quando Jesus se dirige à igreja da Laodiceia, acho que não, que fala nem morno nem frio. Aliás, não gosto de morno, né? Porque Frio, ou é frio ou frio? quente, ou tá com tudo, ou é frio, tá? É um ignorante, sabe? Mas quem conhece e tá frio é um problema grave, né? Que é o morno. Ele pega algumas coisas, é supermercado. A igreja é um grande supermercado. Ele pega algumas coisas que lhe são úteis, né? Curas, festas, perdão, consciência pesada. Ele vai lá, ele se alivia, né? Mas não pega algumas coisas que fazem parte do conjunto. Esse é o morno, né? É aquele que não vive a plenitude da sua fé. Então, essa analogia com todos os elementos da nossa fé é fundamental. Essa é a visão que eu tenho. Assim. Então, esses 3 pontos, né? Prestar atenção ao conteúdo, né? Ler ligando a tradição da igreja inteira, né? E fazer a analogia da nossa vida com a vida de Cristo, com a vida da igreja, com o do Antigo Testamento, com desde a criação até o final dos tempos. Né? Esse conjunto é aquele arco, é o arco que liga tudo. Né? O lindo daquele gráfico é que você vê que a aliança está lá, né? É uma aliança só. E, na verdade, essa é o conjunto. Então, por exemplo, Jair, se nós pegarmos as teologias de libertação, né, ela tem o aspecto humano muito forte. Então, ela vai pegar as análises daquele contexto inicial que nós lemos lá, né? No contexto da materialidade, no contexto do histórico, dos medos da época, dos modos de expressão, e vai querer libertar o homem fisicamente. Né? Mas ela não é aberta à grandeza revelada pelo Espírito Santo. Né? Então, tem uma palavrinha-chave aí, na verdade é uma tese, né? Mas o Antigo Testamento, ele existiu por uma vontade própria de Deus para preparar a vinda de Jesus. Sim, mas Então, quando a pessoa lê o Antigo Testamento com essa visão de que ela é transitória, que o ponto final não é o livro de Macabeus, que é o último, Malaquias, que é o último, certo? Aí fica mais fácil para ele entender também, né? Quando ele lê, considerando que aquilo está projetando a vinda de Jesus. sim, Aí até o diagrama fica sim, sim, um sentimento sim, mais perfeito, mais adequado, né? sim. Vamos continuar?
Posso ler? Vamos lá, Jair. Os sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. Acho que podemos analisar isso daí. O que você acha disso aqui, Oswaldo? Sim, o que está escrito aqui? Está escrito que existe uma literalidade que é o sentido das palavras, né? A palavra quer dizer isso, né? E aí, quando eu leio a palavra, eu tenho que me ater ao sentido semântico dela, né? A literalidade dela. Eu não posso começar a inventar coisa e me abstrair do sentido literal dela, né? Ah, isto é o meu corpo. Ah, mas quando você lê não significa significa representa. Vocês já ouviram isso? Já foi. Tem? Vocês já ouviram, né? Já, Tá. já. Então, essa literalidade, ela é fundamental para que a gente entenda o sentido daquilo que está sendo transmitido. Então, a literalidade, que é o sentido semântico das palavras, ela vem trazer o sentido espiritual para nós. Então, eu não vou poder nunca, né? Então, todos os sentidos devem ser fundamentados no sentido literal, né? Bem Está claro, né? escrito? Tá. Ah, mas veja bem, não quis dizer isso. Então, não estava escrito. Não é isso? Não estava escrito, certo? Vamos Ah, mas agora. a interpretação, por isso que às vezes os estudiosos eles têm que ir para a interpretação das línguas. Então, vai lá no estudo do aramaico para trazer o sentido daquela palavra no aramaico, porque às vezes na interpretação que foi feita, a semântica pode ter distorcido isso, né? Então, por isso da preocupação dos evangelhos, né, serem feitos e traduzidos por homens profundamente conhecedores, né? No nosso caso, nós temos a igreja uma gama de doutores e santos, né? O maior de todos a respeito da palavra de Deus, que se fechou numa caverna para escrever, São o quê mesmo? É São Jerônimo, né? Ele é responsável pela tradução mais antiga do aramaico e do hebraico para o latim, né? E para isso ele e um grupo de monges, eles ficaram anos isolados numa caverna para traduzir a essência do sentido das palavras. Por quê? Porque a literalidade, ela é importante, né? Ela é importante, porque hoje em dia, no mundo nosso, onde nós estamos vivendo a guerra da semântica, né? O sentido das palavras sendo alterados ao bel prazer das ideologias, né? Então, nesse momento, a gente tem que estar muito atento à literalidade teológica, católica, histórica, né? E não às interpretações malucas que sempre surgem, né? Sempre surgem. Uma coisa que me vem à mente aqui, quando a gente fala no sentido literal da palavra,
E eu lembro do Apocalipse, dá para dar um certo receio pelo que a gente vem, ou que a gente vai passar à frente, né? Porque o Apocalipse, muita gente diz, é tudo muito figurativo. Pô, ai, 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 ai. Toma cuidado com muito figurativo. Né? O negócio Ele pode ser é, bem pior do que a gente pensa. ele é analógico. Ele tem um sentido de analogias, né? Né? Então, se fala de fogo, vai arder, né? Se fala de fome, vai ter, né, sofrimento. Se fala, ou seja, o sentido literal ele é importante para que a gente entenda o que está se querendo ser transmitido. E não queira Exato. ficar passando maquiagem, não, né? Né? 117, vamos lá? 117. Aí Posso vem o sentido continuar? espiritual, né? Jair, por favor. Vamos lá. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Sim. 2. O sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Por fim, o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Olha que legal, né? É profundo. Então, esse 118, ele dá um resuminho muito legal. Eu acho que vale a pena ler antes de nós conversarmos. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. A letra ensina o que aconteceu. O que A acontece? alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Olha que legal isso. É profundo, é profundo. É muito simples, né? Então, a literalidade está no fato, aquilo que aconteceu, aquilo que foi dito, né? Ele é a literalidade, né? A alegoria é aquilo que eu devo crer. Então, o Moisés passou no Mar Vermelho. Então, nós cremos que ele passou, o mar simboliza a morte. O Deus abriu o caminho pela morte e ele passou a pé enxuto para a terra prometida. Para nós é a Jerusalém Celeste, né, que ainda virá. Mas ele passou pela morte e chegou à terra. Ou seja, é o batismo na água e mais ao mesmo tempo passando pela morte, né? É a Páscoa, é a primeira Páscoa, né? É a transfiguração de Cristo, né? É alegórico, mostra a grandeza dele, né? A grandiosidade dele, porque ele é Deus. Ao lado, o escritor Moisés, dos 10 mandamentos, o homem do livro da lei. Do outro lado, Elias, o escritor, o representante dos profetas, o homem das profecias, né? Ao lado de Cristo, na hora que eles falam em adorar a todos, todos somem, só fica Cristo. Ou seja, ele é o centro.
Os outros, eles estão ali para chegar a Cristo, né? Olha, o Antigo Testamento só existe por causa de Cristo. Só ele todo remete a Jesus Cristo. Então, essas alegorias, elas vão mostrando o que eu devo crer verdadeiramente, né? E aí, a parte moral são os hábitos, né? Não matarás, por quê? Porque você deve amar o seu irmão, perdoa o seu irmão, pá. Tudo são coisas que eu devo fazer. E a parte da anagogia é para onde eu devo caminhar. E aqui tem um aspecto que é importante que a gente revele, né? Esse para onde eu devo caminhar não está relacionado ao meu projeto de vida, nem ao seu, Oswaldo, nem ao seu, Martin. É aonde Deus quer que você chegue, né? É onde Deus quer que você chegue. E esse sentido vai sempre nos trazer a esperança maior que nós temos, né? É a última esperança e é a principal de todas. Nós temos outras esperancinhas, né? Queremos ganhar mais, um emprego melhor, ou se aposentar, ou ter uma. Mas são experiências pequenas, porque nós vivemos pela esperança maior. Então, essa anagogia, ela é aquela que nos mostra onde nós vamos chegar. Então, esses sentidos, eles sempre vão estar permeados na palavra de Deus, na revelação de Deus. Aquilo que a gente falou agora há pouco, Jorge, do Antigo Testamento ser uma projeção para o Novo Testamento, está circunscrito dentro desse contexto aqui, ó. Certo? É o caminho, né? Enxergar a passagem do Mar Vermelho, uma vitória, porque também, né, toda a genealogia vai chegar até Jesus. Sim. Então, é muito profundo o texto que a gente acabou de Sim, avaliar sim, aqui, sim, no sim. sentido da centralidade de Cristo. Sim, Tudo, né? Tudo foi sim, feito de forma tal, para que a gente até o intelecto, né? Até o intelecto do homem, Deus cuidou para que houvesse uma evolução para chegar no nível de entender o que é o Espírito Santo. sim. Mas algo que é importantíssimo e a gente tem que observar, porque é meio sutil, é assim, se nós tirarmos o fim último nosso, tudo perde sentido, né? Então, se eu estou fazendo uma obra, certo? Uma obra. Se eu não pensar no final da obra, aquela obra não tem sentido, né? Se eu não chegar no final da obra, né, não tem sentido. Então, tudo está relacionado a um fim, a um desfecho, né? E nós não estamos no desfecho. Então, esse sentido anagógicos, né? Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos para a nossa pátria, para a nossa Jerusalém celeste, né? Então, isso é algo novo para nós, gente, tá? É algo novo, né? E que a gente não pode tirar esse foco. Ah, mas os padres têm isso, os padres têm isso, os santos tiveram isso. Se eles morressem a qualquer momento, eles iam estar dando risada de felicidade, né? Eles iam embora felizes, porque eles tinham esse sentido anagógico muito claro, né, neles. Nós somos pelo imediato, pelo agora, né? Pelo hoje, né? Nós queremos resultados mais imediatos, né? Sobre as nossas expectativas, né? Mas aqui nos remete
algo maior. Não podemos pensar pequeno. Certo, Roseli? Não vamos pensar pequeno, vamos pensar grande lá. Né? Exatamente. 119. Eu vou ler aqui, então. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho dos exegetas, como que preparatório, amadureça o julgamento da igreja, ou seja, aquilo seja gerido dentro da igreja, né? É mais ou menos que nem o cânon da igreja. O cânon da igreja, ele começou a ser definido depois do ano 300, né? Olha que loucura, né? Porque os escritos ainda estavam surgindo, estavam aparecendo. Ele foi gerado, ele foi gestado no seio da igreja. Olha que bonito, né? A palavra, a Bíblia, só existia a tradição oral. A palavra escrita, ela foi gestada no interior da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E foi justamente esse trabalho de amadurecimento, julgamento, o que é sagrado, o que é santo, os escritos que têm aspectos verdadeiros, aqueles que não são tão verdadeiros, são bons, mas eles têm coisas pessoais aí, são gnósticos. Esses daqui, deixa de lado. Então, esse amadurecimento, ele é um atributo desses exegetas. Pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar as Escrituras estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Né? Aí tem essa frase no 113 que é maravilhosa aqui, ó. Aliás, essa frase ela diz assim: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Isso aqui é uma realidade. Como que eu vou crer que uma coisa é boa, né, se a fonte não é boa? É impossível, né? Como que uma árvore má vai dar um bom fruto? Então, na realidade, se nós cremos na Sagrada, se todos que creem na Sagrada Escritura, eles creem e garantem que ela é santa, é porque a igreja, ela é santa. E a pessoa que escreveu isso virou santo. Foi E as pessoas que escreveram isso foram santos, né? Não, ele virou santo, né? Porque ele foi canonizado. Só Eles já depois. eram santos, né? Então é muito rico. Oswaldo, está ficando claro essa partilha nossa? Não, tá sim. Eu só queria entender quem seriam aí os Exegetas. Seriam todos os seres humanos que acompanham? Não. Os exegetas são aqueles que vivem para estudar a palavra de Deus. Os teólogos, por exemplo, são os exegetas, né? Os doutores da igreja, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, muitos outros santos, né? Santo Inácio de Loyola, muitos santos que se preocuparam em pensar
mas eles tinham algo que nós não temos de uma maneira mais forte, que é a santidade, né? Eles tinham, assim, a única preocupação deles era Deus, né? Nós já não somos tão assim, nós temos as nossas preocupações. Então, os exegetas, eles fazem parte desse grupo seleto de Deus mesmo, né? De santos, doutores, teólogos, bons teólogos. Nós estamos falando de santos teólogos, né? Porque hoje em dia, curso de teologia online, aí você já virou teólogo, mas é perigoso, né? Então, são esse grupo que faz parte do magistério da igreja, praticamente, né? Ok, Nós estamos falando do magistério da igreja, Oswaldo. Beleza? ok. Obrigado. É isso mesmo, Martin? Oswaldo, Sim. eu não vou lembrar, porque isso é muito tempo, né? Muito tempo atrás, e não vou lembrar o livro, mas eu devo ter o livro aqui, depois eu posso achar e passar o livro. E a observação desse livro é que os exegetas tinham como função e dedicação exclusiva aos estudos. Exclusiva. Exclusiva aos estudos. Então, aí você tem um grupo, digamos assim, um pouco mais seleto, né? Aquela pessoa, Santa Teresa, foi santa, escreveu maravilha, mas ela não é exegeta. Ela tem a parte dela, da vida dela, dos acontecimentos dela. E o exegeta, nessa citação que eu estou falando, ele faz o estudo daquilo que alguém escreveu, da Sagrada Escritura. Você vê que aqui ele fala, aqui, ó, vou ler de novo o que está escrito aqui, ó. A fim de que, por seu trabalho, como que preparatório, amadureça o julgamento da igreja. Então, os exegetas são o quê? Aquela pessoa que faz a parte braçal, de ir nos pormenores, buscar nas fontes, no aramaico, no hebraico, no grego, para facilitar a decisão, a tomada de decisão, o juízo, o julgamento pela igreja, né? Essa observação é uma pessoa, eu não vou lembrar agora, 20 anos atrás, né? Não vou lembrar, mas posso buscar depois essa literatura desse escritor que fala dessa forma, entendeu? Então, o exegeta, na visão dele, é full time, né? Vamos usar o inglês do pessoal aí dos Estados Unidos, é full time. Né? Olha, eu fiz uma busca rápida aqui, ó, né? Aqui diz alguns importantes exegetas da história da igreja. Orígenes, ano de 185 a 254. Ele é considerado o pai da igreja. É um dos primeiros grandes exegetas bíblicos. Está falando da Bíblia. Depois dele vem São Jerônimo, ano de 347 até 420. Ele traduziu a Bíblia para o latim, na tradução conhecida como a Vulgata, né? E até hoje nós usamos ela para as novas traduções que surgem, Ave Maria, CNBB e essas outras. Santo Agostinho, ele viveu no ano de 354 até 430, né? E ele é um dos teólogos mais influentes na história da igreja. Ele definiu muitas coisas da nossa fé hoje, né? Do nosso forma como nós cremos hoje, foi Santo Agostinho. Na aula passada, nós conversávamos, né, Jair? Os 10 mandamentos. Se você pegar os 10 mandamentos nossos, católicos, para os 10 mandamentos do judeu e para os 10 mandamentos de um protestante, você vai ver que as ordens são diferentes, né? E até os sentidos são diferentes. Eles têm outras formas de interpretar a mesma coisa. A nossa fórmula é dada por Santo Agostinho.
E ela é perfeita. Ah, mas falta lá no pôs sobre ídolo. Não pôs sobre ídolo porque amar a Deus sobre todas as coisas já engloba você não ter outros amores na tua vida. Então, ele extrai a superficialidade e joga assim o que é verdadeiramente valoroso, né? E o outro, e um exegeta mais novo, por exemplo, que nós temos, que influenciou muito a igreja, é Santo Tomás de Aquino, né, por exemplo. Ele viveu no ano de 1225 até 220. Ele é um teólogo, filósofo medieval, e ele utilizou a filosofia de Aristóteles, né, para interpretar muitas coisas da Bíblia e é aceita de uma maneira maravilhosa ainda hoje pela igreja. Faz parte da doutrina católica, né? Então, Encaixa, Oswaldo, encaixa sim, nessa sua fala aquela menção que você fez agora há pouco. Se trancar dentro de uma caverna para poder estudar. sim, exatamente. Todos eles eram pessoas que viviam para isso, né? Eu estava lendo esses dias, né? Houve um retiro que estava falando de pecado, né? Aí alguém falou lá, não tem santo gordo. Vocês ouviram isso? Aí a gente pensou, não tem santo gordo. Na realidade, nós estávamos falando de pecado, mas isso não é uma verdade, né? Existem muitas pessoas que foram obesas e são consideradas certas. E no caso de Santo Agostinho, né? Ele chegou a ter uma vida de ficar sentado horas e horas no dia, fazendo estudos, escritos, tal, tal, tal. E a mesa, a escrivaninha dele tinha um recorte da barriga dele, sabe? Ela era recortada só para encaixar a barriga dele. Por quê? Porque aquele era o mundo dele, era a vida, onde ele ficava, se dedicava e se doava, né? E para isso ele se alimentava. Acho que, né, era a única coisa que ele fazia. Como não se mexia, não fazia exercício, nada, acabou engordando. Então, essas características todas, elas são doações, né? São sacrifícios. Então, todas essas pessoas, nós podemos dizer que são mártires, né? Oswaldo, deixa eu Deram fazer sua uma... noite. Eu não li muito sobre a vida de Ana Caterina Emmerich. Tem esse livro que Sim. você indicava. Ah, é maravilhoso, é Então, maravilhoso. aqui eu entrei no capítulo 4 ontem. Eu tive que Sim. parar, porque eu não estava aguentando ler. Estava me sufocando, assim, tudo que ela falou ali do Horto dos Oliveiras, quer dizer, o que está na Bíblia, o que a gente vê, a gente pegar um pedacinho daquilo e olhando, a gente consegue imaginar e desenrolando. Mas era muita crueldade. Jesus viu muita coisa. E ela mostra aqui justamente o passado, né? Como era, e o futuro agora, o que está sendo e como bate. Como tá certinho. Olha, eu Esse, não tenho nem palavra, porque assim, é, eu não sei se esse livro, o que a gente pode tirar, quer dizer, a gente acredita se a gente quer, ou se a história dela foi pesquisada, ela realmente tinha ó, essa. Porque eu não conheço muito a história dela, uma das poucas beatas que eu não conheço, assim, a história. sim, eu li esse livro, e eu fiquei com a mesma dúvida, tá? É um livro religioso? É um livro religioso. Ele tem o imprimatur da igreja, sim, ele tem. Porém, ele tem um aspecto que é assim, ele não uma questão, não é dogmático, né? Ele é algo que você pode crer ou não crer. Não tem problema, né? Tá? Então, se for bom para a sua fé, você pode ter essa espiritualidade e crer nisso. E pode explanar. Eu já falei muita coisa desse livro. Lembra, quando eu coloquei sobre o nascimento de Cristo, né? Sim, Que esse livro
É a- impressionante aquilo. o que ele fala da gruta de Cristo é maravilhoso. Exatamente, essas grutas, nunca que eu ia imaginar, sim, É aquela maravilhoso, gruta que né? eles falam ali É. não é o que reporta, né? Mas ele tem uma característica que é a seguinte: ele tem uma visão espiritual, né? Ele Sim. tem uma visão espiritual. Nesse livro nós não podemos, né, ser assim, falar, não, mas foi isso. Não, mas ela enxergou essa forma porque Sim. Jesus revelou a ela dessa Que a hora que ela fala dessa que forma. ela não aguentou olhar, e aí ela olha para o amado dela, que é Jesus, ele vem, Sim, segura, né? Ele toca, né? Ele fala, isso. você só está conseguindo ver, você é a primeira pessoa que vê. Você só está Tá, conseguindo por minha, né? Porque eu tô te segurando, que senão você não isso. faria. Mas assim, o que me atinou agora, quando você está falando agora das grutas, que eles estavam, né? Ficavam lá, Sim, eu nunca imaginei assim, tudo era na gruta que eles faziam, inclusive sim. a gruta que ele rezava antes no Horto das Oliveiras não é a mesma onde ele foi tentado. Isso me chamou muita atenção. Sim, Interessante. exatamente. Então, tem muitas coisas que são importantes nesses livros. São livros religiosos escritos por pessoas que foram santas mesmo, né? Então, nós podemos nos firmar, podemos, né? Mas não é bom a gente construir uma religião com eles, Não, né? não, 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 não. A gente Eu tem só que chamou tomar atenção porque você falou cuidado. da gruta escrita, né? E eu falei, nossa, ela. Exato, exato. Mas a igreja não condena, né? E nunca disse, não, isso é um livro, papa. Não. Por quê? Porque ele tem uma visão espiritual. E muitos livros espirituais são nessa linha, né? Eles podem ser lidos, eles vão acrescentar muitas coisas a nós, mas são diferentes da palavra de Deus Sim, revelada, né? Isso foi uma revelação particular, Roseli, né? sim, Não uma revelação pública. Então, sim, as revelações particulares podem existir, pode, né? E elas podem se tornar públicas, pode. Por exemplo, livro de Apocalipse foi uma revelação particular? Foi. A quem? A São João. Foi uma revelação particular a São João. Porém, a igreja atestou esta revelação particular a São João, que foi escrita por ele, né, em Éfeso, né, depois que ele voltou de Patmos, ele escreveu essa revelação, e a igreja atestou ela como cânon da igreja. Então, ela sim tem um aspecto dogmático, né? sim. Mas aqui o que chama atenção é quando ela fala do cisma, quando ele vai mostrando tudo, né, a tentação lá, o porquê a vida por que ele vai morrer por aquelas pessoas e mostra tudo e que ele não só sua sangue como sentiu. Iria acontecer no futuro ainda, né? Sim, sim, tudo isso É. é chocante. Eu acho que aquele cara que fez aquele filme lá deve ter lido isso aqui, porque muito do que está Não, ele escrito aqui, leu, ele ele fez leu. muito Mel Gibson, você tá a falando? Estrada da Ponte, que ele só faz uma vez, que não, na verdade não foi só uma vez que aconteceu isso que eles fizeram, ele cair na ponte de novo, segundo o que Sim. está escrito aqui, eu fiquei impressionado. Mas então, assim, É o daí dá Mel pra gente Gibson, tirar. o Mel Gibson escreveu Paixão de Cristo, baseado muito nesse livro. Então foi por isso que eu falei assim, assim, aqui, assim, logicamente, não falando desse livro, mas dá para a gente notar essas aulas todas aí desse catecismo, falando justamente da tradição, do que foi passando, do que está agora, e ela mostrando o cisma e como está a religião, o fechamento das igrejas, que são o braço, que são o corpo de Cristo, né? E falou a igreja de Jerusalém, é demais isso daqui. Ah, tem que ler, senão Então, isso não enriquece a nossa fé, Roseli? completamente, nossa. Eu tô com Enriquece, vários livros aqui, enriquece. eu começo a ler um, eu paro, quero ler o outro, aí eu falo, não, agora eu vou ler o outro. Estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Ó, nós vamos parar por aqui, ok? Daí, eu acho que já deu o horário, né? São Sim. 5h30. E aqui no Brasil. Aí, os Oswaldo da Michigan também? Sim, tô sim. Da Michigan.
Beleza, então aí são 4h30, é isso? 4h30. E aí a gente vou voltar na próxima aula no cânon das Escrituras, ok? Parágrafo 120, tá bom? Então vamos fazer umas considerações finais aí de tudo que a gente conversou, tá bom? Para darmos a finalização. Martin, suas considerações, né, Martin? O que liga, eu acho que a parte mais importante para mim hoje, aqui dentro, foi justamente a confirmação dos sentidos, né? Quando fala sentido alegórico, moral, anagógico, o, o, o todo que se complementa, que faz dar sentido, faz a gente entender. E é justamente o que você falou no começo dos nossos irmãozinhos, o erro deles de quando vai no literal, mas não no todo, num pequeno pedaço, numa pequena parcela, e começa a fazer considerações ou adaptações pelo que está escrito, conforme a vontade e o desejo da entrega, né? Porque, na verdade, é isso que acontece. Quando a pessoa começa a se prender num pedacinho ou contestar alguma coisa que é um dogma nosso, por exemplo, da Igreja Católica, dizendo aonde está isso na Bíblia, o que está fazendo é exatamente isso, só quero o que para mim é fácil. E aqui o que nos é ensinado é justamente não. Um complementa o outro, um ajuda ao outro, dá o sentido moral, faz a analogia com o tempo de que foi escrito, a gente tem que levar isso em consideração, né? Mas não perde o sentido por causa disso. Quer dizer, a Bíblia nunca deixa de ser um livro atual, mesmo escrito no passado, exatamente por causa disso. A gente tem que entender o contexto da época, né, como era o costume, e aí entender o que significava, o que era o significado daquilo para aquele povo, para aquela época e tudo mais. Eu acho interessantíssimo. Dá para entender o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. A gente está buscando sentido naquilo que nós fazemos, vivemos, oramos e vamos morrer por isso, se Deus quiser, né? Oswaldo. Imagina nessa época, sem estrutura, ter conhecimento de línguas para poder traduzir e entender Imagina. literalmente todo esse sentido aí Sim. de cada trecho da Bíblia, né? A imprensa foi inventada em 1500, mais ou menos, foi isso? Uma boa pergunta. Gutenberg inventou mais ou menos perto de 1500, foi a primeira. Então, não existia nada esse escrito, era tudo ali, né? Verbal, né? Imagina, se você olhar 20, 30 anos atrás, já era muito diferente de hoje. Imagina 300, 1000 anos atrás. 1000 anos atrás, loucura, né? Mas o Pentateuco, ele foi escrito em papiros, né? Existia uma papiros, rolos de papiros. De escrever, existia. E ele era um bolo grande, ele dividido em 5 partes, aí virou 5 livros, né? Mas ele era um livro. Mas era raríssimo, né? Uma sinagoga, por exemplo, ela não tinha todos os escritos. Ela tinha alguns rolos de alguns escritos. E com alguns rolos de alguns escritos do Antigo Testamento, já podia abrir uma sinagoga. A coisa era escassa, né? Tinha uma escassez muito grande. Quando Jesus visita a sinagoga, ele abre o livro do profeta Daí. Então, já existia, quer dizer, a forma era totalmente, já existia, né? Mas não tinham todos os livros em todas as sinagogas. É isso que é algo que a gente não entende hoje, né? Por exemplo, um exemplo que a gente deve usar sempre, São Paulo.
São Paulo escreveu as cartas. Como que ele escreveu, eu não sei, mas você chamar de carta, tem que estar escrita a carta. Não, é no papiros mesmo, né? Já tinha o papel. O que não tinha era assim a impressão para popularizar. Não era popularizado. A Era verbal, era verbal. escrita nunca foi popularizada, né? E de pai para filho, né? É isso. A força deles era essa, né? A força Era uma herança, né? força. Eu dar um sentido aqui ao Gutenberg. A primeira grande impressão em larga escala feita por Gutenberg foi em 1455 e foi uma foram Bíblia. 200 Bíblias católicas ilustradas. E era a Bíblia, é. Exato. Interessante, né? 1450, então, né? É 1455. 1455. E depois disso, olha só, uma coisa tão boa, né? E por causa disso veio o primeiro cisma. Porque as pessoas começaram a ter a Bíblia na mão e fazer as suas interpretações. Olha que maluquice, que loucura, né? Era uma coisa boa e, na realidade, se tivesse se mantido ainda no seio da igreja essa passagem. O Oswaldo Teles, vamos ver se o Oswaldo Michigan já terminou a partida dele. Vamos lá. Não, e aí eu só queria falar que, desculpa aí, que essa frase é: a letra ensina o que acontece, a alegoria o que devemos crer, a moral o que fazer, e a anagogia para onde devemos caminhar. Acho que representa aí um resuminho e com todo o sentido Muito legal, né? do que é a fé e do que Deus acho que planeja para a gente, né? Amém, amém, amém. É verdade. Se a gente sair com isso daqui hoje, já valeu tudo, né? Valeu tudo. Espero que os nossos irmãozinhos que não vieram hoje escutem essa partilha nossa depois, né? Para não perderem essa riqueza do discernimento. Posso falar, Oswaldo? Jair, por favor. Olha, eu fico, às vezes, até meio repetitivo, mas eu vou repetir de novo. O zelo, o cuidado, a forma que a igreja conduz as coisas, feita por pessoas que deram a vida para fazer, certo? Sim. Quando ele diz aqui, ó, julgamento da igreja, né, os exegetas, foi todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da igreja. Sujeito, né? Isso traduzindo numa equação é igual a zelo, né? Zelo, santidade, Sim. o que há de melhor, né, para poder configurar um documento que é da igreja. A igreja vai dar o aval dela. É uma coisa de alto nível, uma coisa top, né? A igreja não vai dar aval para qualquer coisa. Amém. E toda a autoridade foi dada à igreja por Cristo, né? Toda a autoridade. Por Jesus Ele, pessoalmente. ele deixou isso muito claro. Toda a autoridade está sendo dada a vocês, né? O que ligarem será ligado, o que desligarem vai ser desligado, né? Exatamente. Deem continuidade a isso, né? Passem sempre uns para os outros, porque isso vai ser mantido aí, ó. E a minha palavra é a palavra do um Criador. pequeno comentário para o Oswaldo de Michigan. Oswaldo, você teve a oportunidade ou de acompanhar pelo vídeo, qualquer jeito, ou você mesmo pessoalmente, ler o começo do evangelho, do catecismo? Não. Olha, não perca. Dá um jeito aí no Google aí. O Papa João Paulo II escreve 2 cartas, que é as primeiras páginas do catecismo, certo? 2 encíclicas papal, 2 cartas oficial da igreja, certo? Lê as 2 para você ver a beleza da coisa. Para você, forma que é feita. Oswaldo de Michigan, sentir a profundidade
Vou dar só um flash. Quem coordenou, o presidente da comissão, virou o Papa, que é o Joseph Ratzinger. E quem fechou tudo virou santo, que é João Paulo II. Então, leia essas duas cartas que você vai, assim, se maravilhar. É como se ele estivesse conversando com a gente. E são os dois últimos exegetas, né, que nós já tivemos, né? Muito bom. Muito Filósofos, teólogos. bom. É uma pena que eu descobri isso 40 anos depois. Eu tenho o catecismo faz 40 anos. E agora, com É os o, Estados Unidos, é o Michigan, tema do retiro que vai ter, ó. Jair, tarde te amei, uma beleza tão velha, tão antiga e tão nova. Tarde te amei. muito bom. Não perca, Oswaldo, não perca. Não perca. Ele dá uma Ok. desenhada no sentido do trabalho feito para compor o catecismo. Né? Esse trabalho aqui é um trabalho a nível mundial. E lá ele escreve tudo. Muito bacana, muito chique, Muito legal. perfeito. Perfeito. Oswaldo, a sua partilha. Não, eu já falei demais. Roseli, que quer falar mais um pouco? Mas era isso mesmo que eu falei. Eu sei que não é uma partilha só assim, né? Mas vem tudo de lá mesmo, é a tradição. E é triste ver agora todos os ensinamentos que tem do passado, e você olha dentro da igreja e vê que o padre, ele tem sim autorização, né? Autoridade máxima para fazer, porque Deus deu a ele, Jesus mandou, né? E tem um monte que faz um monte de coisa que a gente fica assim, pera, como é que pode isso estar acontecendo? E a gente não pode chegar lá e falar. A gente tem que passar por cima. Fazer de conta que não está vendo. Mas por isso que a gente está estudando, né? Porque a gente lembra daquela palavra de João Paulo VI, né? Que diz que a fumaça de Satanás está dentro da igreja. Então a gente Ah, tá, já exato. tem coisa Exato. bagunçando aí. Uma vez Mas, o padre falou isso também. Um padre mas as portas do inferno não não prevalecerão. prevalecerão sobre a igreja. Verdade. Um padre já falou isso para mim, sobre tentação na igreja. Um dia eu falei para ele que eu tinha passado por uma tentação na igreja. Não é uma confissão, mas eu estava conversando, ele pegou e falou assim, mas é aqui mesmo que você vai passar a tentação. Maior, a gente passa, e lá de cima eu vejo a tentação. E nós vamos permanecer firmes, certo? Sim. Então, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela vossa graça, pelo vosso amor, pela vossa bondade. Obrigado, Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia de vir a nós falar conosco, nos ensinar e nos mostrar e nos revelar, Senhor, a tua vontade, os teus ensinamentos. Ajudai-nos, Senhor, a não somente entendermos, mas a praticarmos aquilo que ouvimos, Senhor, e que possamos ensinar os nossos irmãos com atos, com palavras, mas principalmente com as nossas ações. Tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que estamos aprendendo aqui, possamos transmitir para a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.